Muito boa tarde para você que nos acompanha de qualquer lugar do Rio, do Brasil e do mundo. É uma grande alegria estar com você neste domingo, 6 de abril de 2025. Com a graça de Deus, nós começamos mais um programa Encontro com as Paróquias. Eu, Padre Brito, tenho a alegria de contar com a sua audiência e espero você sempre domingo, 15h30, no programa Encontro com as Paróquias. E você que não conseguiu acompanhar os outros programas e quer revê-los, eles estão disponíveis no YouTube. YouTube da Rádio Catedral. É só acessá-los, viu? E também temos o nosso Instagram, Encontro com as Paróquias. Nos sigam, por favor, e também compartilhe o nosso programa. Antes de iniciar o nosso programa de hoje, o nosso bate-papo com o nosso convidado, eu tenho algo muito importante para compartilhar com vocês, ouvintes. Olha, a Rádio Catedral, ela lançou uma campanha, Mãe, Amor em Sintonia. Basta fazer 2 colaborações no mês de abril, no valor de R$ 25,00 ou mais cada, e pronto. Você está concorrendo a 5 vales presentes de R$ 500. Você não pode perder. Concorra já. A campanha começou no dia 1º de abril e vai até 8 de maio. O sorteio acontece bem pertinho do Dia das Mães, no dia 9 de maio. Pois bem, meus irmãos, fiquem ligados, caros ouvintes. Não fique de fora. Faça sua doação, entre nessa sintonia de amor e celebre essa data tão especial com a Rádio Catedral. Não fique de fora, por favor. Não fique de fora desta super promoção. E o padre que está comigo aqui hoje, será entrevistado, também não vai ficar de fora. O meu convidado de hoje, ele vem de muito longe, mas apesar de estar muito pertinho. É natural do sul da Índia. Ele foi ordenado no dia 22 de dezembro de 2006, na paróquia Nossa Senhora da Vitória, em Colapalu. Nome bonito. Membro do Conselho Presbiteral, aqui no Rio, foi vigário paroquial na paróquia São Sebastião, em Barra Mansa, estado do Rio. Foi vigário na paróquia Divino Espírito Santo, Santa Leopoldina, no Espírito Santo. Sim. E desde 19 de maio de 2019 é pároco na paróquia Cristo Redentor, em Laranjeiras. E tem mais uma coisa, ele não quis me dizer, mas ele é formado em ciências políticas e literatura inglesa. Estava com vergonha, mas ele, soltou assim, devagarinho, falou. É uma alegria receber o meu irmão em Cristo, o padre Amado Andu. Olha que nome bonito. Andu é amado. Isso. E tem mais aqui, o abençoado, é o sortudo, porque é Bhakyanathan. Muito boa tarde, padre. Bem-vindo. Boa tarde a todos, particularmente os ouvintes da Rádio Catedral. Boa tarde, Padre Brito. Boa tarde, Elizabeth e mais. Eu sou o Padre Nathan, como foi apresentado pelo Padre Brito, vindo da Índia, né, sul da Índia. Como foi apresentado, eu nasci no sul da Índia e entrei no seminário em 1992. Fiz a minha formação na Índia. A minha formação durou bastante tempo, né? Durante muito tempo. Passei pela formação durante 14 anos e meio. E durante este período da minha formação, passei pelo Brasil também, quando ainda era seminarista. Conheci um pouco do Brasil, da cultura, do idioma, do país, e também
a realidade da nossa igreja aqui no Brasil. E, tendo ordenado padre, retornei para o Brasil quase no final de 2007. Desde então, estou aqui no Brasil, vivenciando a minha vocação, né? Celebrando a minha vocação e realizando o ministério sacerdotal aqui no Brasil. O senhor começou muito jovem, né? Eu, Quantos anos o senhor começou lá no sul da Índia? quando entrei no seminário, eu tinha 18 anos e poucos. Né? Mas não tem a história do coroinha? Sim. Era pequititinho como coroinha. Quando eu terminei minha primeira comunhão, recebi a primeira comunhão na minha paróquia, eu fui escolhido para ser coroinha da paróquia. Então, eu comecei a ajudar os padres nas missas e ajudava eles até terminar meus 18 anos de idade. Então, durante esse período que eu desejei muito para entrar no seminário. Mas tem um detalhe, eu queria entrar na diocese onde eu nasci. Eu tentei muito, né, ser padre diocesano na minha diocese, só que, né, como a gente sempre fala, né? O senhor queria ser diocesano, então? Inicialmente eu queria ser padre diocesano e trabalhar como padre na minha diocese, na Índia, mas sabemos que Deus tem um plano para cada um de nós, né? Então, ele me chamou para ser um padre religioso na congregação do Verbo Divino. Eu entrei na congregação no dia bonito, dia 3 de julho de 1992, no dia em que a igreja celebra a festa de São Tomé, apóstolo da Índia, né? Então, foi muito significativo para mim entrar no seminário no dia em que nós celebramos a festa de São Tomé, né, apóstolo da Índia. E a segunda tradição da igreja, São Tomé pregou o evangelho na Índia e na minha cidade, e foi martirizado na minha cidade, chama-se Chennai. O senhor despertou, então, a vocação como coroinha? Como coroinha. Mas sim. Lembra um pouco da idade? Sim. Então, com 9 anos de idade, né, eu recebi a primeira comunhão. Em seguida, eu fui chamado para servir no altar como coroinha, com 9 anos de idade. O senhor falou que padre religioso. Tem um ouvinte aqui que quer saber o que é padre religioso. Padre religioso diferente também, de diocesano? Como sim, nós, por exemplo, nós professamos os nossos votos, né? O voto de pobreza, de castidade e de obediência, né? O padre diocesano não faz isso, mas o padre religioso faz esses 3 votos, né? Então, portanto, eu sou padre religioso, né? E eu estou aqui no Brasil, né, servindo a nossa igreja através da congregação do Verbo Divino. Verbo Divino, congregação. Isso. O diocesano faz castidade e obediência, né? Sim. A pobreza não faz. Vocês fazem pobreza. Nós temos esses 3 votos, né? Vocês têm 3, nós temos 3. 2. Vocês têm 2, ok. E, como eu falei, eu sou o padre da congregação do Verbo Divino. Nesse ano, a minha congregação do Verbo Divino celebra os 150 anos da criação, né? Estamos em festa esse ano, a minha congregação. E por isso também estou muito feliz de, né, partilhar a minha vocação com os ouvintes da Rádio Catedral. Então, nós temos uma pesquisa, né? O senhor vem desse país, um país onde as outras religiões são bem fortes, nós sabemos muito bem. E nós temos uma pesquisa na Enciclopédia Cristã Mundial, né? Na sua database, né? Podemos dizer assim, a circulação de informações, né? Diz o seguinte, que em 2020 a Índia ela tinha 73% de hindus, 14% de muçulmanos e 5% de cristãos. E em 2011
havia 2% de cristãos. Qual é o maior desafio, então, padre, de evangelizar em um país onde os cristãos são minoria? Então, eu nasci no sul da Índia, né? Nós temos uma realidade diferente das outras partes da Índia, né? Mesmo que nós temos a população católica minoria na Índia, mas tudo que nós temos, com tudo que nós temos, nós vivemos como uma igreja viva, né? É muito bacana, apesar das dificuldades que nós temos, por causa das outras religiões, mas tudo que nós temos na nossa igreja, o povo, né, católico e cristão, né, nós levamos uma vida, né, muito bacana, enfrentando os desafios, né, atuais, no passado, também hoje os desafios atuais, né. Sempre nós temos os desafios, né. Agora, no sul do país, a gente não encontra tanto como encontra nas outras partes da Índia, né? E eu até passei, quando era seminarista, passei pelo centro do país, né? Onde eu fiz meus estudos de filosofia. Depois eu fiz a minha teologia mais perto de Mumbai, outra realidade, né? Agora, no sul do país, a gente não enfrenta muitos desafios nesse sentido por causa das outras religiões, né? Hinduísmo, né? Mas também a gente não vive sem desafios, né? Nesse sentido, e a gente consegue enfrentar e superar sempre, seguindo o espírito da nossa então, igreja. com tudo isso, o senhor não entende que não tem desafios. Existe um diálogo ali, mesmo entre os cristãos, é possível... É possível fazer o diálogo, né? É possível. Nós já... Mesmo com essa percentagem bem baixa? Sim, é possível fazer o diálogo. Eu me lembro quando eu era ainda novo, era criança, né? O nosso saudoso Papa João Paulo II, ele visitou a Índia umas 3 vezes, se não me engano, né? Uma das visitas que ele fez, até ele participou no diálogo interreligioso, né? Promovendo esse diálogo interreligioso entre as pessoas da outra fé, ou das outras religiões, né? Apesar das dificuldades que nós temos, ainda há a possibilidade de fazer esse diálogo interreligioso com as pessoas das outras religiões. O senhor é de uma família cristã? Sim, eu nasci numa família católica. Católica, né? Católica, e na minha família... Tem muitos cristãos na sua família? Sim, sim. Na minha família até nós tivemos bispo, né? Que me ordenou padre, na verdade. Seu tio, né? Foi meu tio. E, infelizmente, ele veio a falecer na véspera da pandemia. Na verdade, foi ele que me ordenou padre, né? A primeira ordenação que ele celebrou foi a minha. Na verdade, quero corrigir o dia da minha ordenação. Eu fui ordenado padre no dia 28 de dezembro de 2006, né? Então vamos... Está colocado aí 22, então né? Vamos corrigir. Isso, 28. O senhor está corrigindo agora. 28 de dezembro de 2006, né? Pode. Eu fui ordenado na paróquia onde eu nasci, onde eu cresci, fui batizado, recebi a primeira comunhão, a crisma, e depois eu fui ordenado padre pelo meu tio, bispo, era bispo diocesano da mesma diocese onde nós dois nascemos, né? Infelizmente ele faleceu na véspera da pandemia. Quando o senhor entrou para o seminário, assim, sua família teve alguma dificuldade, assim? Meu filho está entrando no seminário, e agora? Eu não queria que ele fosse padre, eu queria que ele fosse um doutor, um médico, alguma coisa assim. Sim. Teve alguma coisa assim? A minha mãe desejou muito, né, para eu ser padre, né? Só que meu pai não entendia. O meu pai não entendia essa, né? Ele não queria que eu fosse entrasse no seminário. Ele levou bastante tempo para entender, né, esta vocação que eu quis assumir, né, ser padre.
Mas a minha mãe, ela com muita facilidade, ela aceitou e ela desejou muito me ver como padre, mas infelizmente ela não me viu como padre. Ela faleceu em 2002. Inclusive, quando ele estava aqui no Brasil como seminarista, minha mãe faleceu, né? Eu estava na época em Brasília fazendo curso intensivo e naquele tempo eu recebi essa notícia do falecimento da minha mãe, e só que eu não voltei para a Índia. Eu tive duas opções, né? Ou retornar e não voltar mais para o Brasil, ou diante dessa opção eu falei para meu superior, não. Então eu vou ficar aqui para terminar minha experiência como seminarista aqui, a experiência pastoral na igreja aqui no Brasil, e depois voltar para a Índia. Então, tendo terminado a minha experiência aqui no Brasil, eu tornei para a Índia. Você chegou no Brasil em 2001, né? No final de 2001. 2001, já como sacerdote. Não, como seminarista, Não, né? Você se ordenou depois, né? Eu me ordenei padre depois. Em 2001, quando você chegou mais para aprender a língua, né? Mais para aprender a cultura, o idioma do país, também a igreja, né? Foi difícil, professor? Claro, foi muito difícil. Teve desafios demais, não? Inicialmente eu encontrei muitos desafios por causa da língua portuguesa, exatamente, a cultura, o modo de viver, né? Me assustou bastante. Os costumes, né? Costumes me assustou bastante inicialmente, mas ao passar dos meses eu fui acostumando com esta realidade, né? Porque também era consciente de que eu fui chamado para isso, né? Para ser missionário, e já era uma oportunidade para eu acostumar com outras realidades. Então, depois eu me acostumei, fiquei, tanto que retornei para o Brasil depois da minha ordenação. E o senhor fala muito bem português, né? Fala bem, né? Ainda há dificuldades, né? Nós temos dificuldades para... Né? A gente vai aprendendo, né? Conversando com o povo e vai aprendendo. E durante o seu ministério, Sim. O senhor esteve em diversas paróquias, né? E acompanhando ali os jovens, visitando os doentes, ajudando na catequese, que é o seu forte, né? O senhor gosta muito da catequese. E qual, assim, desses trabalhos pastorais mais lhe tocou? Então, Não vou dizer que catequese, mas deve ter outros mais. Tem outras coisas, né? Principalmente a juventude, né? Quando eu retornei como padre, né? Eu fui trabalhar como vigário paroquial na paróquia São Sebastião Barra Mansa, né? Estado do Rio, né, padre? Estado do Rio, pertence à Diocese de Barra de Piraí, Volta Redonda. E eu acompanhava, né, com muita frequência a juventude da paróquia, né? Principalmente aos domingos, eu celebrava 2 missas pela manhã, em seguida ia com os jovens para jogar futebol, né, fazer um churrasquinho com eles, né, brincar com eles. Era um banho de piscina. Algumas vezes fomos para a piscina, mas a gente jogava futebol sempre, né? E a gente fazia também o churrasco, né, para divertir e animar a juventude, né? O tempo era muito legal e os jovens gostavam tanto da minha presença. O serviço pastoral muito animado. Muito animada naquela época em Barra Mansa. Em todas as paróquias onde eu fui, também no Espírito Santo, também tentei fazer um trabalho com jovens, né? E aqui também na paróquia. No Espírito Santo, o que o senhor, pastoralmente, o que o senhor se realizou mais? Então, no Espírito Santo eu fui... Mais realizado? Isso. Até hoje eu fico lembrando de uma coisa que eu fiz, e isso agradou, na época, o arcebispo falecido Dom Luiz Machila Vilela. Ele era arcebispo naquela época, e eu cheguei na Arquidiocese de Vitória no início de 2011. E você sabe, como vigário, né, a gente não tem muita coisa para fazer, não sei, celebrar missa e escutar o pároco, né, delegar alguma coisa para a gente fazer. Mas como é uma realidade oral,
lá em Santa Leopoldina, e além de celebrar, eu fiquei pensando, além de celebrar missa, isso todo padre deve celebrar missa. E além disso, o que eu devo fazer aqui? Porque eu estava sentindo como se fosse, inicialmente eu estava sentindo como se fosse peixe fora da água, né? Mas depois eu fui, né, acostumando e eu comecei uma obra missionária muito bacana. Comecei a visitar as famílias, né? Eu chamei um coordenador, ali tem 31 comunidades. Aí chamei um coordenador, falei para ele, eu gostaria de visitar a sua comunidade inteira, todas as famílias. Eles concordaram. Então, eu andava o dia todo visitando, porque ali, Santa Leopoldina, ela é uma região montanhosa. Uma região montanhosa, né? Então, eu andava de fusquinha, visitando as famílias, né? Conversando com as pessoas, né? Fazendo a benção das casas, né? Almoçando com pessoas, jantando com pessoas, né? E tudo isso está na Bíblia, né? Quando Jesus mandou os discípulos para 2 a 2, pedir para eles né? Fazer esta missão, né? Visitar a família. O que eu fiz? Quando eu terminei esta primeira comunidade, tinha ali mais de 60 famílias, eu fiquei muito feliz, o povo também ficou muito feliz. E depois dessa visita eu pensei, por que eu não posso também fazer essa visita nas outras comunidades? Então, desse ano eu comecei essa visita no início de 2011 e levei 5 anos para terminar essa visita, né? Visitei todas as comunidades, 31 comunidades, mas levei 5 anos. 5 anos. Foi uma experiência muito bacana e até hoje eu lembro dessa experiência que marcou minha vida porque me trouxe, o povo, me levou mais próximo do povo e o povo fica mais próximo de mim. O senhor era vigário paroquial, né? Aí eu era vigário paroquial. Sendo vigário paroquial, eu comecei essa missão. E como vigário, assim, paroquial, como pároco, o senhor realizou algumas reformas estruturais? Como fortalecer algumas pastorais, movimentos? Como vigário paroquial, você sabe, a gente não tem esse poder, né, jurídico para fazer grandes coisas. Mas como pároco, foi construída uma igreja muito grande, numa das comunidades, uma igreja muito bonita, né? E o povo ficou muito feliz. Essa igreja foi construída sobre a minha responsabilidade como pároco, né? Como pároco, eu construí uma igreja bonita para o povo leopoldinense lá. E eu não fiquei para a inauguração dessa igreja, né? Levamos 4 anos para terminar essa igreja. Antes da inauguração, eu fui transferido para Laranjeiras. Então, eu não participei na inauguração da igreja, mas eu fiquei emocionado quando eu vi uma coisa, dizendo que eles botaram o meu nome no sino da igreja. Olha. É uma homenagem que eles fizeram. E o senhor já visitou esse local lá? Eu já voltei, eu fui celebrar a missa, depois da inauguração dessa igreja. E o senhor viu o nome lá? Viu o nome no sino? Eu vi. Meu nome está escrito ali no sino da igreja, né? Eu fiquei muito emocionado por esta homenagem. Mas está escrito lá o nome Padre Está escrito apenas Padre Natan. Não está escrito o nome completo. Não está o sobrenome, não? Não. O significado? Não. Porque o povo está acostumado de chamar como Padre Natan, né? Então, eles escreveram Padre Natan no sino da igreja, a maior homenagem que eles fizeram para mim, que eu não esperava disso. O padre fica realizado, né? Sim. Graças a Deus. É uma evangelização, né? Ali eu acho que é uma gratidão do povo, né? Sim. O povo ficou muito feliz e grato por mim e pela minha disponibilidade, né, de estar junto ao povo. E agora aqui na Cristo Redentor, o senhor fez muitas realizações aí já, né? Sim. Conta pra gente um pouco o que o senhor já fez. Pois é. Durante a pandemia. Então, bastante coisa, né? Como o Padre Brito já conhece
meu ministério sacerdotal aqui na paróquia Cristo Redentor, quando eu cheguei na paróquia, eu olhei para a estrutura da igreja e a estrutura do centro paroquial e a casa paroquial. Eu pensei e falei para mim mesmo, puxa, aqui tudo é grande, menos eu. Né? Aqui tudo é grande, menos parque, né? Então, eu falei para o povo na posse, o Dom Antônio Augusto celebrou a missa da minha posse, e eu fui empossado por ele, e na sua homilia ele dizia, ainda está ressoando na minha cabeça a palavra dele. Ele dizia assim, que nós não podemos ficar satisfeitos com a pastoral da manutenção, né? Não podemos ficar satisfeitos com a pastoral da manutenção, mas nós temos que lançar as redes nas águas mais profundas para que aconteça a bela pescaria, né? Bela pesca, né? Ele falava isso, né? Isso ainda está marcado na minha cabeça, na minha mente, né? E essa palavra dele foi uma motivação para mim muito grande, né? Então, quando eu olhava para aquela estrutura do centro paroquial, né, um elefante branco, eu quis salvar aquela obra, né? Não tinha dinheiro, então tudo que eu tinha eu fui guardando durante 9 meses, e no início de janeiro de 2000, no início do ano de 2020, eu decidi no Conselho Administrativo Paroquial para fazer alguma coisa para proteger aquela obra. Mandei reembolsar a obra. Eu tinha mais ou menos 40 mil reais só. Então, mandei embolsar a obra, um prédio muito grande. E quando iniciei essa obra, chegou a pandemia, né? Praticamente um mês depois chegou a pandemia. Parou, né? Eu não parei, não. Continua. Já que iniciei, todo mundo ficou em casa. E eu falei, não, vamos trabalhar. Começamos agora, vamos continuar. Botou a máscara, botou Isso, a luva. a gente andava e fizemos essa obra, foi embolsando, o dinheiro acabou e não podia embolsar toda a obra externamente. Mas o povo que olhava essa obra em andamento começou a fazer as doações. Começou a fazer as doações. Trabalho, né? Viu o trabalho realizado na pandemia, em plena pandemia, e pessoas foram me ajudando, gente. Eu fiquei muito emocionado pelas doações que eu recebia na paróquia, né? Pessoas, eu posso dizer sem falar nome da pessoa, eu posso dizer uma única pessoa, na época, me deu 200 mil reais para fazer essa obra. Então, fui investindo cada centavo que o povo entregou. Aí a nossa gratidão a essa pessoa, sim, rezar por ela, né? Eu oro por essa pessoa, não só ela, mas também todas as pessoas da paróquia, aqueles que me ajudaram, né, a completar esta obra, né? Em 3 anos nós completamos, né? Custou quase R$1 milhão. Só foi uma benção de Deus. Foi corajoso. Só escutou a voz de Jesus. A benção de Deus, isso, exatamente. Escutou a voz de Jesus. Lança a rede para as águas mais profundas. Exatamente. É isso? A palavra, a homilia do Dom Antônio Augusto, né? Ele dizia isso. E no seu ministério sacerdotal, essa frase, essa parte, lançar as redes águas mais profundas. O que o senhor pode nos contar um pouco sobre isso? Lançar as redes para as águas mais profundas. Essa coragem de... O senhor já disse aqui, é um homem corajoso, mas... Então, só ter medo, não ter medo das pessoas, mas sim ter a reverência por Deus, né? Deus, essa nossa gratidão, a reverência por Deus, né? Faz toda a diferença. Padre, não ter medo das pessoas. Isso. É o que precisamos hoje. Nos aproximar das pessoas, lançar a rede, acreditar que o Senhor também nos lança para estar junto com elas. Exatamente. Prosseguir, né? Não ter medo das pessoas, ser humano. Isso é tudo, né, Padre? É uma mensagem muito bonita. E eu quero também aqui deixar bem claro que essa sua coragem encoraja muitos outros padres, né? Me encoraja também, né? Nós estamos
no programa Encontro com as Paróquias, conversando hoje com o Padre Natan, da paróquia Cristo Redentor. Essa paróquia fica em Laranjeiras, né? Estamos finalizando já o programa, Padre. Já terminou o programa, está acabando, só falta um Passou segundo. rápido, né? Meu Deus! Uma alegria receber o senhor, Padre. A sua mensagem para os ouvintes da Rádio Catedral. Como um padre missionário, né, vindo da Congregação do Verbo Divino, estou aqui no Brasil quase 18 anos, né? Tenho 18 anos de padre. Então, eu quero deixar uma mensagem para os ouvintes da Rádio Catedral, que nós caminhemos juntos, né? Nas alegrias, nas tristezas, na saúde, na doença, devemos caminhar juntos, né? A sinodalidade que nós vivemos hoje, né? Estar juntos e com as mãos dadas, vamos caminhar juntos. O que for a nossa cruz, nós não vamos desanimar do nosso ministério e da nossa missão. Vamos confiar no Senhor, aquele que nos chamou pelo nome, Ele nunca vai nos deixar desamparados. Ele sempre está entre nós e caminha conosco, e Ele vai nos ajudar cada vez mais para realizarmos essa obra salvífica em prol da humanidade. Se Deus realizou seus sonhos através de Maria e José, Ele também quer realizar os seus sonhos através de cada um de nós, né? Então vamos, né, abrir o nosso coração para o nosso Deus, e Ele quer fazer, né, a tua vontade e fazer crescer cada vez mais o seu amor entre nós. A sua bênção agora? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-os Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Muito obrigado a todos.